Oi, amados, queridos, tudo bem? Como é que vocês estão? Feliz quinta-feira! Hoje é quinta-feira, dia 10 de julho de 2025. Esse é o Jesus nosso de cada dia. E as nossas lives acontecem de segunda a sexta. E o Jesus nosso de cada dia é o nosso movimento de amor incondicional e incorruptível pelo nosso Senhor Jesus. Bom dia, Vral, Elane, WF, Paulinha, sejam bem-vindos aqui na live. Amados, que em nome de Jesus, essa seja a melhor quinta-feira das nossas vidas até então, até esse presente momento, que seja uma quinta-feira de amor, de alegria, de paz, de bondade, de compaixão, de misericórdia e que, lembrando sempre, mais importante de tudo, que a gente coloque Deus no centro do nosso dia, no centro da nossa vida, que a gente busque a Deus sempre em primeiríssimo lugar, é que hoje seja uma quinta-feira onde intencionalmente a gente vai buscar mais o nosso Deus, vai passar mais tempo com Ele, seja ouvindo a palavra, sendo lendo as escrituras, meditando nelas, sendo em oração, declarando os versículos. Importante a gente estar sempre firme no nosso Deus. Bom dia, Lane, Bruno, Bru Gouveia, Rubi, precioso do Senhor Jesus, Anne, Fê, tudo bom, amiga? Bom dia, bom dia. Amados, hoje nós vamos ver uma passagem que a gente encontra lá em Mateus, capítulo 8. Eu vou ler do versículo 22 até o versículo 27. Vamos ver aqui um grande exemplo de Jesus quando a tempestade acontece. Vamos ver aqui, vamos aprender mais e mais e mais com Jesus, né, queridos? Que cada passagem da Bíblia com Jesus é um grande aprendizado para todos nós, né? E que a gente aprenda, não apenas aprenda, que a gente aprenda e execute, que a gente aprenda e execute, e entre em ação. Não que apenas que a gente aprenda ou que a gente ouça, só ouve, mas não coloca em prática. A gente ouve a palavra de Deus e não precisa ficar esperando nada, imediatamente já coloca em prática. Tem gente que ouve a palavra de Deus e fica ali guardando, não, porque algum dia eu vou usar. Amados, o dia hoje, o momento é agora. A palavra de Deus está aí para a gente ouvir, aprender e executar e colocar em prática. Tá bom? Vamos fazer a nossa oração, queridos. Bom dia, Jussara, tudo bem? Bom dia, amiga, bom dia. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, nós agradecemos pela oportunidade de estarmos vivos nesse dia. Obrigada pelo teu favor, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor é aquele que não deixa um só para trás. Agradecemos porque em paz nos deitamos, em paz nos levantamos, porque somente o Senhor nos faz andar em segurança. Obrigada, Pai, porque o Senhor nos segura com a sua destra vitoriosa. Nós recebemos a sua palavra de paz do nosso coração. A paz já é nossa por direito, Pai. Ajude-nos a desfrutarmos, Pai, desse grande presente do Senhor, que é a paz, a paz. Nós recebemos a paz no nosso coração, na nossa mente, em toda a nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, Pai. Que a gente tenha paz, paz para saber discernir, paz para saber executar o que precisa ser executado, paz para saber descansar quando precisamos descansar, paz para saber tomarmos boas decisões. Pai, nós recebemos também a sua palavra no nosso coração, que diz que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que o Senhor preparou para o bem daqueles que te amam. Que maravilha essa palavra, Pai. Nós nos alegramos, nós recebemos, nós acreditamos completamente nessa palavra. E por fé, nós caminhamos sobre essa palavra. Pai, obrigada porque o Senhor nos protege, nos blinda, nos guarda, guarda e abençoa a nossa saída e a nossa chegada, desde agora e para sempre, bem como de todos os nossos familiares, bem como de todos os nossos amigos. Nós pedimos nesse dia, Pai, para que o Senhor renove a força e o vigor daqueles que estão cansados, daqueles que estão tristes e abatidos. Pedimos para que o Senhor sopre, Pai, sopre ânimo na vida dessas pessoas. Pedimos, Pai, para que do alto da cabeça até a planta dos pés, para que elas sintam o seu toque, recebam o seu toque de cura, cicatrização da alma, o renovo na mente, o renovo no coração,
O renovo, Pai, em cada célula, Pai, articulação, músculo, órgãos, que só o Senhor pode nos dar, Pai. Aquele renovação em cada célula de todo o nosso ser. Muito obrigada, Pai, porque não há nada, absolutamente nada, que seja impossível para o Senhor. E nós também nos alegramos na Sua palavra e nas promessas que o Senhor tem para cada um de nós. Obrigada por tudo. Nós te amamos, nós te louvamos, nós te bendizemos. E toda a nossa oração é feita em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Bom dia, bom dia, bom dia, Joelma, querida, Damiana, Marcinha, Nego Paulo, Rosângela, bom dia, queridos. Amados, para não perdermos o nosso hábito, Salmo 118, versículo 24. Esse é o dia que o Senhor agiu. Alegremo-nos e exultemos. Nesse dia, algumas versões trazem: esse é o dia que o Senhor fez. Alegremos e exultemos nesse dia. Importante a gente se alegrar, se exultar nesse dia, se maravilhar com o que Jesus faz na nossa vida, queridos. Jesus veio para nos libertar, nos salvar, nos resgatar. Jesus nos cobre de amor, de bondade, de compaixão. E Ele faz isso diariamente, de noite e noite e dia. Quanto mais, queridos, a gente se aproxima dele, mais Ele se aproxima de cada um de nós. E Deus, queridos, está sempre sondando a nossa mente e o nosso coração. Então, muitas vezes a gente faz algumas coisas com algumas intenções que lá no fundo, a gente sabe que não é bem aquela intenção, né? Mas a gente monta ali um cenário, alguns usam máscaras, não é verdade? Para parecer que é uma coisa, mas no fundo a intenção é outra. Queridos, a Bíblia nos diz que quando a gente age diferente daquilo que nós estamos pensando com o nosso coração, que nós estamos enganando a nós mesmos. E muitas vezes as pessoas têm uma falsa impressão de que eu consegui enganar aquela pessoa. Mas isso não se sustenta, queridos. Além de não se sustentar, aqui com isso, a pessoa só está enganando a ela mesma. E as pessoas também pensam que podem fazer exatamente a mesma coisa, vejam só, com Deus. Pensa que pode fazer orações muito eloquentes, usar palavras poderosas, persuasivas, e lá faz uma oração assim, uma oração assado, mas a Bíblia nos lembra que Deus está sempre sondando a nossa mente e o nosso coração. Então, o que está dentro do nosso coração? A real intenção por trás de tudo aquilo que estamos fazendo é o que Deus está sempre olhando, Deus está sempre ouvindo. Então, queridos, que a cada dia, quando as pessoas forem fazer coisas assim que elas não devem, que elas imaginem ali Deus com ela vendo, ouvindo, e outra, pensando que cada semente que a pessoa planta, que nós plantamos, nós vamos colher. E quando a gente para pensar nisso, queridos, não é para ter medo, pânico, não, mas é para refletir, pensar que cada semente plantada vai ter uma colheita abundante. Então, se a pessoa está ali plantando maldade, ela vai ter uma colheita abundante sobre ela, sobre a vida dela, disso. Já, se a pessoa decide, escolhe começar a plantar e rapidamente, hoje, lança sementes boas de amor, de perdão, de bondade, de compaixão, de estar sempre pertinho de Jesus, de orar, de não negligenciar sua vida com Deus. Vai plantando, bondade, amor. Ela vai ter uma colheita abundante. Exatamente disso. Então, que quando a gente for fazer alguma coisa, que a gente reflita sobre isso. Peraí, isso vai trazer uma consequência. E a consequência vem em formas volumosas. Então, devo fazer isso? Ah, não devo. Porque muitas pessoas acham que ninguém vai ver. Ninguém vai saber. Mas não é assim que funcionam as coisas nesse planeta Terra, né, queridos? Não é assim que funcionam as coisas no universo. Não é assim que funcionam as coisas para Deus. As coisas têm consequência. Então, a gente pensa sempre, nossa, eu não devo fazer isso, já que eu vou colher. E que a gente aprenda, queridos, com esse grande aprendizado que nós vamos ter hoje aqui com Jesus, em Mateus 8, do versículo 23 até o versículo 27.
nós vamos ver aqui esse grande aprendizado de Jesus, que na tempestade a gente continue quietos, aquietados, que a gente aprenda a descansar na tempestade, porque isso é ter confiança em Deus. E nem que eu diga isso todos os dias aqui na live, queridos, porque a gente precisa lembrar, sabe, porque é muito comum, a gente ouve e fala, não, eu vou confiar em Deus, mas daqui a pouco outras coisas vão acontecendo no dia e a pessoa vai se distraindo, então tem uma coisa aqui, uma coisa ali, uma coisa aqui, uma coisa ali, daqui a pouco ela fala, será que eu devo confiar mesmo em Deus? Ai, será que eu confio? Será que ele tá vendo isso mesmo? Ai, será? O que é o será? É dúvida. E isso é completamente diferente de fé. Fé é a certeza, nós já vimos isso outro dia, Hebreus 11:1. Fé é a certeza. Nós já vimos essa palavra poderosa outro dia em Hebreus, versículo 1. Vou repetir, vou refazer a frase. Esse versículo tão poderoso que nos ensina, nós temos muitos versículos que falam sobre fé. Mas na Hebreus 11:1, a fé é a certeza. Então o que é fé? É a certeza das coisas que estamos esperando, das coisas que a gente não vê, mas a gente tem certeza que vai acontecer. Então, se toda hora a gente deixar entrar dúvida, e se, será, ai, como é que vai ser, ai, meu Deus do céu, ai, isso ou aquilo, a gente deixa a dúvida entrar. E lembra, tudo tem consequência, inclusive os nossos pensamentos de dúvida. Fé é a certeza, eu confio em Deus, vai acontecer e ponto final. Eu vou fazer a minha parte na mais absoluta certeza e descanso que Deus vai fazer a parte dele. E se você parar para pensar, querido, querida, pode ver que em um ou muitos momentos da sua vida, isso já aconteceu. Momentos que você estava ali passando por um aperto muito grande, seja saúde de um familiar, seja algo profissional, financeiro, relacionamento. Alguma coisa aconteceu. E de repente você fala assim, eu vou depositar toda a minha confiança em Deus, que só Ele vai me tirar daqui. E você vai ter aquela oração, queridos, cheia de fé, cheia, carregada de fé com todo o seu coração. E você viu as coisas acontecendo. E você viu e entendeu que tem muito poder na fé. E Deus quer que a gente tenha essa fé, essa certeza. E aí vamos ver aqui, queridos, lá em Mateus 8, versículo 23, versículo 27. Vamos ver o que Jesus nos ensina também sobre isso. Essa palavra, queridos, que a gente vai ver aqui em Mateus 8, do 23 a 27, nós também encontramos em Marcos 4, do versículo 35 até o versículo 41, e Lucas 8, do versículo 22 até o versículo 25, tá? Entrando Jesus no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, chamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Ele então se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: Quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Queridos, vamos ver aqui que os discípulos seguiram Jesus quando ele entrou no barco. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar. Por que é importante a gente destacar isso, queridos? Porque às vezes acontece, pode acontecer. E se você parar para pensar alguma dessas áreas que a gente falou agora há pouco, pode acontecer de repente vir ali uma tempestade forte, uma tempestade violenta, assim como aconteceu aqui com Jesus e os discípulos. Veio uma tempestade forte e violenta. E muitas vezes, quando isso acontece na vida da pessoa, que vem uma tempestade forte e violenta, ela coloca isso na conta de Deus. Mas veja que aqui, Jesus, quando ele foi acordado,
Jesus repreendeu. Então Jesus nunca repreenderia algo que Deus Pai colocou, algo que Deus Pai enviou, algo que Deus Pai mandou. Então nós precisamos prestar atenção e ter discernimento. Quando algo acontece na nossa vida, a gente fica achando que tudo, porque foi Deus que mandou, Deus mandou essa prova, Deus mandou essa situação, Deus mandou essa situação para me fortalecer. Peraí, Jesus poderia ter dito aqui, peraí, foi meu pai que mandou essa situação para a gente se fortalecer aqui, balançando no mar, de um lado para o outro, assustados nessa tempestade. Mas não, Jesus, ele repreendeu. Outra coisa importantíssima que a gente precisa destacar aqui, que veio a tempestade, ele repreendeu por causa do medo dos discípulos. Agora veja que veio, de repente, uma violenta tempestade, abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Outro ponto importante. Jesus, porém, dormia. Então imagina, Jesus e os discípulos no barco, em alto mar. De repente, veio aquela violenta tempestade e Jesus seguiu dormindo. Então, queridos, quando nós sabemos quem nós somos, quando nós sabemos quem é que nos guarda, quem é que nos protege, a gente também pode dormir, a gente também pode descansar. Então, quando alguma violenta tempestade, não estou dizendo que vai, se por acaso algo acontecer, imediatamente você vai fazer a sua oração para você aumentar a sua fé, você confiar mais em Deus e você vai descansar, você vai soltar isso nas mãos de Deus. Você vai dormir, você vai descansar na certeza de que Deus está cuidando de tudo. Você não vai mais perder o seu sono pelas coisas que acontecem do lado de fora. Você não vai mais ficar ali com insônia, preocupado, como será o amanhã, como é que eu vou fazer para resolver isso, como é que eu vou resolver aquilo. Você vai ter uma oração de fé. Você vai firmar a sua identidade. Saber que você é mais do que vencedora em Cristo Jesus. Mais do que vencedora em Cristo Jesus. E que Deus protege, blinda e guarda. E tem coisas que não vêm de Deus pra gente, queridos. Não é Deus que manda. Mas Deus quer que a gente tenha um descanso e confiança nele, queridos. E que a gente saiba que Ele vai nos cuidar, Ele vai repreender a tempestade, Ele vai cuidar. Para isso nós precisamos saber quem somos nós em Cristo Jesus. Assim como Jesus sempre teve certeza da identidade dele, Jesus, porém, dormia. Aí vejam, os discípulos foram acordá-lo, clamando, Senhor, salva-nos. E eles decretaram ali o que ia acontecer. Vamos morrer. Então Jesus perguntou, por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Eu fico imaginando quando alguma coisa acontece e que a gente se apavora, imagina Jesus olhando pra gente, falando a mesma coisa, você ainda não tem fé? Por que você está com medo? Por que você está com medo? Por que você está com tão pouca fé assim? Não tem fé? Por que você está com tanto medo? Então a gente precisa deixar essa palavra entrar no nosso coração, queridos, na certeza de que Deus cuida de nós, de que Deus sabe quem nós somos, de que Ele sabe que a gente está passando por essa situação. E quanto mais fé nós temos, a fé vem por ouvir a palavra de Deus, isso também está escrito. E a gente ora, a gente reflete nas Sagradas Escrituras, a gente vai aprendendo com as passagens, como a gente acabou de aprender aqui, está aprendendo com essa passagem aqui de Jesus. E a gente vai tendo mais fé, mais certeza, mais convicção. Vai dar certo, vai acontecer, vai acontecer. Então Jesus chamou a atenção deles dizendo, por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Jesus se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram, quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Jesus, que é dono de todas as coisas, queridos. Jesus, que o nome que está acima de todos os nomes. Jesus, que tem autoridade sobre todas as coisas na terra. Jesus é o nome que está acima de todo
e qualquer nome, queridos. O autor da vida, porque dele, por ele, para ele são feitas todas as coisas. Que a gente se alegre na maravilha de saber, queridos, que Jesus tem o controle de todas as coisas. Jesus é o Rei soberano. Jesus, queridos, nosso príncipe da paz. E você se alegra nessa verdade, nessa certeza que entra no seu coração, que te enche de fé, que te enche de alegria, que te enche de esperança que isso vai acontecer. Eu não vou ficar colocando tudo na conta de Deus. Foi Deus. Espera aí. Isso não veio de Deus, mas Deus vai me socorrer. Porque ele vai estar comigo ali também. Na tempestade ele vai estar comigo. Jesus tinha tanta certeza que Deus Pai estava ali, que ele dormia. Veio uma violenta tempestade, para a Bíblia relatar. Violenta tempestade, imagina como que não estava essa tempestade violenta, com a água inundando o barco, a ponto dos discípulos acharem que eles iam morrer. E foram acordar Jesus, que estava ali dormindo. Jesus tinha tanta certeza de que Deus, Pai, estava ali, que ele ia cuidar, que ele estava dormindo, diferente dos discípulos, que ficaram apavorados, aterrorizados e acharam que eles iam morrer. Então, queridos, essa é uma grande palavra de fé para a gente elevar a nossa fé, para a gente entender que na tempestade, a tempestade não vem de Deus, não vem porque Jesus não teria repreendido algo que Deus Pai enviou, porém, ele tinha tanta fé e certeza de que Deus ia cuidar daquilo ali que ele dormia. E ainda assim, queridos, nós precisamos entender que a nossa fé, a nossa certeza, e a certeza absoluta de que Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da adversidade. Muda tudo na nossa vida, queridos, tudo, quando a gente tem essa plena certeza dentro de nós. Deus está comigo, Ele cuida de mim, Ele me protege, Ele me guarda. E eu vou ler aqui para vocês, queridos, que veio aqui na minha mente agora, Salmo 46, olha que lindo. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco, despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Ai, que maravilha, queridos, a palavra de Deus que nos renova, nos traz vigor e aumenta a nossa fé, nos traz alegria, nos traz leveza, nos traz confiança, nos traz a certeza de dias melhores, nos traz a certeza de que Deus é a nossa fortaleza e nosso auxílio sempre presente na adversidade, na alegria, na saúde, nas coisas maravilhosas. Deus está conosco e nos desafios, nas tempestades, na adversidade, Deus também está conosco, queridos. Amados, queridos, preciosos, essa será a nossa palavra do dia. Que Deus os abençoe de forma grande, poderosa e vigorosa. Se você tiver um tempinho, depois lê, medita um pouco, medita em Mateus capítulo 8, do versículo 23 até o versículo 27 e também Salmo 46 e, por que não, hoje é dia 10, leiam também o capítulo de Provérbios,
capítulo 10 de Provérbios, tá bom? A palavra de Deus, ela vai nos enchendo de vida, vai nos enchendo de saúde, ela vai nos enchendo de esperança, ela vai nos enchendo de fé, vai nos enchendo de tudo aquilo que faz que a gente tenha energia, força, vigor para fazer o que for preciso, para enfrentar o que for preciso, para ficar de pé e seguir com a nossa vida. Lembrando, queridos, que a palavra de Deus nos diz que o que está por vir não se compara com as coisas que já passaram. Então se alegre, porque dias melhores virão sobre a sua vida. Ainda mais alegria, ainda mais amor, ainda mais união, bondade, favor. Pode ter certeza disso, queridos. Deixa essa certeza entrar no seu coração, tá bom? E Deus está aí com você, segurando a sua mão. Queridos, amados, preciosos, muito obrigada, viu? A todos vocês que acompanharam a live agora, ao vivo aqui no Instagram, vocês que vão acompanhar depois, seja no Instagram, seja no YouTube, muito obrigada. Que as bênçãos e o favor do Senhor estejam sempre sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome maravilhoso do nosso Senhor Jesus, o nome que está acima de todos os nomes, o nome que já é nosso por direito. Se alegre, queridos, se alegre, porque o nome de Jesus é nosso. Você pode usar o nome de Jesus. Márcia, querida, Deus abençoe. Teams, Deus abençoe. Seja bem-vinda na live. Ana, Rosângela, Rubi, precioso de seu Jesus. Anne, Paulo, Simone, Elane, Joacilda, Fê, amém, minha amiga, é isso mesmo. Sem esse Insta, Sônia, Luiz, Diogo, Paulo, Fábio. Amém, Sônia. Em nome de Jesus, Luara, Ana Paula. Oro sim, Joelma querida, Geraldo, Giovanni, Maristela, Isabela, Bruna, Anne, Simone, Juju, Michele, Thaís. A paz, Michele. Obrigada, Jussara, querida, preciosa e amada. Um beijo, queridos, e nos vemos amanhã, sexta-feira, aqui no nosso Jesus Nosso de Cada Dia. Grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres.